Sabe, o nosso cérebro é como uma orquestra química, super complexa. Sinais pra lá, sinais pra cá o tempo todo, regulando nosso humor, nossos pensamentos, tudo. E às vezes essa orquestra desafina um pouco e precisa de uma ajudinha pra voltar à harmonia. É aí que entram os psicofármacos. Hoje a gente vai dar uma olhada nessas ferramentas que ajudam a manter esse equilíbrio tão delicado. Para entender bem isso, pensa nesses medicamentos como uma caixa de ferramentas da saúde mental. É a melhor analogia. Cada ferramenta ali dentro tem uma função muito específica, sabe? Foi desenhada para um tipo de trabalho, não existe aquela ferramenta que serve para tudo. O que a gente tem é um conjunto de instrumentos bem especializados. Bom, para organizar essa nossa exploração, a gente vai dividir essa caixa de ferramentas em algumas partes. Primeiro, vamos dar uma olhada nos reguladores da mente. Depois, a gente passa para as ferramentas de foco e calma. E por fim, a gente fecha com o panorama geral para ter uma visão completa de tudo. É um roteiro bem claro para a gente não se perder. Então, vamos começar. Nossa primeira gaveta de ferramentas é a dos reguladores da mente. Basicamente, são os medicamentos que vão lá no centro dos nossos processos mentais para ajudar a estabilizar o humor e a clareza do pensamento. Eles são tipo a fundação desse equilíbrio central. A primeira ferramenta que a gente pega aqui são os antipsicóticos. O nome já dá uma boa pista, né? Eles foram feitos para lidar com sintomas de psicose, como delírios, alucinações, coisas que podem aparecer em quadros como a esquizofrenia. E aqui a palavra-chave é especificidade. O alvo deles são condições bem definidas, como a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Alguns nomes bem conhecidos dessa classe são a clorpromazina, que foi um dos primeirões a serem desenvolvidos, e a risperidona, que já é mais moderna. Seguindo em frente na nossa caixa, a gente encontra os antidepressivos. Olha, apesar do nome focar na depressão, a função deles é bem mais ampla. Eles são peça-chave não só para transtornos depressivos, mas também para vários transtornos de ansiedade. É justamente essa versatilidade que faz eles serem tão comuns. No geral, o que eles fazem é ajustar os níveis de neurotransmissores, tipo a serotonina. Nomes como a fluoxetina e a sertralina com certeza são familiares, né? Estão entre os psicofármacos mais conhecidos no mundo todo. Agora, uma ferramenta com trabalho muito, mas muito específico mesmo: os estabilizadores de humor. Eles são cruciais para controlar aquelas oscilações extremas de humor, sabe? Os picos de euforia, de mania e os vales de depressão, que são a principal característica do transtorno bipolar. Pois é, o alvo principal deles é o transtorno bipolar. Não tem erro. O lítio é o exemplo mais clássico, um dos mais antigos e eficazes até hoje. Outros, como o valproato, também são muito usados. Eles são os verdadeiros pilares no tratamento dessa condição. Certo, vamos para a próxima parte da nossa caixa de ferramentas. Agora, a gente vai focar nas ferramentas de foco e calma. Elas foram pensadas para refinar nossa capacidade de concentração e para ajudar a acalmar um sistema nervoso que está, digamos, sobrecarregado. E a primeira ferramenta aqui são os ansiolíticos. O nome já entrega tudo. Lítico vem de quebrar, dissolver. Então, são remédios que literalmente dissolvem a ansiedade. Eles agem super rápido para aliviar aqueles sintomas agudos de ansiedade, de pânico. O objetivo deles é esse, uma redução rápida dos sintomas de ansiedade. Exemplos famosos são o diazepam e o clonazepam, que fazem parte daquela conhecida classe dos benzodiazepínicos. São famosos por terem um efeito calmante bem forte e rápido. E para fechar essa gaveta, uma ferramenta que pode parecer um pouco surpreendente: os psicoestimulantes. Pode soar meio contraditório, né? Mas esses medicamentos estimulantes ajudam a melhorar o foco e o controle dos impulsos em pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. O alvo aqui é claríssimo: TDAH. E o exemplo mais conhecido é o metilfenidato. Ele atua naqueles neurotransmissores que regulam a atenção, ajudando o cérebro a filtrar as distrações e a manter o foco. Isso permite uma capacidade de organização bem maior. Ok, a gente já olhou cada ferramenta de perto, uma por uma. Que tal agora a gente dar um passo para trás e olhar o quadro todo? Ver como todas essas peças se encaixam para formar a nossa caixa de ferramentas completa da saúde mental. E aqui, nesta tabela, a gente tem um resumão de tudo. O que fica muito claro é que não existe uma solução única para tudo. Cada classe de medicamento foi pensada para um desafio específico. Isso mostra como a psiquiatria moderna está buscando tratamentos cada vez mais direcionados, mais precisos, para restaurar o equilíbrio da mente.
Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa? Porque entender o que são essas ferramentas e para que elas servem dá poder pra gente. Conhecimento é poder, né? Ajuda a remover o estigma e permite que a gente tenha conversas mais claras, mais informadas e com mais empatia sobre saúde mental, seja pra gente mesmo ou para apoiar alguém que a gente ama. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Agora, com essa visão mais clara da nossa caixa de ferramentas, fica a pergunta: como é que esse conhecimento pode, na prática, transformar o jeito que a gente fala, entende e lida com a saúde mental no nosso dia a dia? Fica aí a provocação para a gente pensar.